Olá pessoal, chegamos a esta segunda-feira, dia 27 de maio, relembrando o título da semana, que é O Dia do Senhor. Estamos estudando agora o livro de Sofonias. Qual vai para memorizar dessa semana, Geiba? O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorará. A lição de segunda, jovens, tem por título O Chamado de um Pai. Ao iniciar o livro de Sofonias, nesse capítulo 1, tem uma imagem que muitas pessoas não gostam de ver, que é a imagem de um Deus severo, como o Geiba já falou, já comentou ontem na lição de adultos, que nós vimos um Deus severo que ele diz: destruirei todas as coisas. Então quando nós ouvimos um Deus falando isso, nós fazemos: que Deus é esse que quer? Cadê o amor? Onde é que está o amor? Mas nós temos que observar que, na verdade, esse ato de Deus é a maior demonstração do seu amor. Porque, por exemplo, um pai que tem um filho que está passando por alguns problemas, está agindo de forma errada, está fazendo algo que irá prejudicar-se futuramente. O que é que o pai faz? Ele dá alerta, ele grita: não faça isso, para que o filho possa prestar atenção. E foi isso que Deus fez. Esse grito dele de que destruiria tudo foi um aviso e uma forma de chamar a atenção daquele povo para o que iria acontecer. Aquele povo estava complacente. Assim como nós podemos ver também em Apocalipse, quando Deus fala que sente vontade de vomitar aqueles laodiceanos à boca, porque eles não são nem frios nem quentes. É a mesma forma que Deus estava usando para falar daquele povo que destruiria tudo. É a forma de dar um alerta. E hoje Deus também traz inúmeros alertas para nós. Nós só precisamos prestar atenção e, em vez de vê-lo como um Deus que quer destruir, um Deus destruidor e severo, que nós possamos analisar por que ele está falando isso e qual o objetivo, né? Quando chegamos em Sofonias 2, nós vemos Deus implorando ao seu povo para que o busque. Mas como é possível Deus implorar para o seu povo buscar? Se já é seu povo, por que deve buscá-lo? Tem a ilustração até a lição traz. Imagine aí um garoto que vê frequentemente a garota na escola. Ele tem uma atração por ela. Ou seja, ele tem uma proximidade por ela porque a vê sempre na escola. Mas se ele quer ter um relacionamento com ela, ele precisa chegar, ter mais intimidade com ela, ou até abrir o coração para com ela. E isso estava acontecendo com o povo. Eles tinham uma proximidade com Deus, mas eles não tinham um relacionamento. Que são coisas que se diferem. O relacionamento envolve muito mais. Eu gostaria até de acrescentar, Carlos, que é uma parte, esse buscar o Senhor é uma parte da lição de adultos, que dá até pra gente fazer o link. O profeta Sofonias, quando ele falou de buscar ao Senhor, ele estava falando que o buscar o Senhor significava procurar justiça e humildade. Então, no sentido de que ao eu buscar ao Senhor, eu fazer o que o Senhor pede para com as pessoas. E assim eu estarei buscando Ele no meu relacionamento para com as pessoas. Interessantíssima essa expressão, buscar ao Senhor, o que ela poderia significar. E você trouxe muito bem essa questão do ter o relacionamento, que na verdade ele está chamando para o relacionamento para com os outros, da forma como Ele pede. É interessante isso. Olha só que fator. A forma como eu me relaciono com o Carlos pode significar se eu estou buscando a Deus nele e em mim, da forma como ele pede. Isso é legal, porque vai depender de como eu serei humilde, como eu serei um servo para com ele. Isso é interessante. Ou seja, assim como aquele povo não estava tendo um relacionamento, não estava nutrindo esse relacionamento com Deus, nós hoje precisamos estar buscando nutrir esse relacionamento. Não adianta também só dizermos que somos adventistas se nós não estivermos nos aproximando desse Deus ao qual servimos e dessa forma na qual servimos, né? Pois é. Então isso é muito importante. Ao chegar no início do capítulo 3 de Sofonias, nós vemos algo muito interessante. Por exemplo, quando nós estamos entre amigos, quando são pessoas que se conhecem bastante, e uma chega para a outra e começa a apontar os seus defeitos, dizer aquelas falhas de caráter que aquela pessoa tem, a primeira impressão para quem ouve é impactante, porque ninguém gosta de ouvir sobre seus defeitos. Mas depois nós percebemos que, ao falar isso, é a oportunidade que aquela pessoa está tendo de mudar antes que aconteça algo pior por causa dessa sua forma de pensar. Ou seja, aquela informação que aquela pessoa trouxe, que não foi algo agradável, pode ser útil para que não traga problemas posteriores. E Deus ele fez isso ao dizer que aquele povo era rebelde, era um povo contaminado e eram opressores. Ou seja, Deus estava informando onde eles estavam pecando e que aquilo ali traria consequências
não muito agradáveis, que seria a destruição, né, para eles se eles não mudassem. Mas ao chegarmos no finalzinho de Sofonias 3, nós vemos que a imagem mudou. É uma imagem agora de júbilo e esperança por causa de Jerusalém. Nós vemos agora um povo que está mais modesto e humilde e que confia mais nesse Deus. E nós vemos o que Deus conta, que Ele fará, né, por esse povo que mudou para aceitá-lo e que acontecerá na sua volta. Ele fala o seguinte, que Ele calará com seu amor e se regozijará sobre eles com um brando de alegria. Ou seja, esse povo, ao ver e ao poder no céu, né, na Nova Jerusalém, conhecer melhor esse amor de Deus, eles ficarão sem palavras, não terão palavras, e só será um momento de regozijo e alegria lá no céu. Né? Então que nós possamos estar buscando nos relacionar mais com Deus, nos aproximar e reconhecer quando Ele trouxer algo para nós que pareça que Deus está tentando nos ser severo conosco, nós possamos estar prestando atenção, porque o que Ele está fazendo é somente para nos ajudar. Verdade. A lição vem só a complementar a questão dos humildes da terra, que justamente esse meu relacionamento com Deus me passa uma noção de que a graça de Deus vai me salvar. E quando eu reconheço que apenas a graça de Deus vai me salvar, eu não tenho espaço para a autossuficiência, a astúcia e o engano. Por quê? A pessoa que sente necessidade de enganar o outro é porque ele sabe que falta alguma coisa nele. Mas para que ele possa conquistar, ele precisa que a outra pessoa seja enganada para assim alcançar o seu objetivo. Entende como é automático? Quando eu reconheço que apenas a graça de Deus me salva, eu me torno uma pessoa humilde e mansa para com as outras pessoas. E é um fator interessantíssimo, porque Sofonias estava chamando a atenção desde o início de que a nação estava corrupta e que as pessoas pensavam apenas em si, as pessoas tratavam os outros com indiferença e tal. E tudo isso é o contexto de buscar ao Senhor. Quando eu busco o Senhor, eu reconheço que eu sou indefeso. E quando eu reconheço que eu sou indefeso, eu sei que Deus agirá em meu favor. Não vai precisar eu me sobrepor sobre as pessoas para que eu possa ter uma certa vitória para com isso. Entendem como é automático? Um link muito, muito legal. E olha só a última expressão da lição de hoje. Ninguém é aparentemente mais desamparado e na realidade mais invencível do que a pessoa que sente sua nulidade e confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo da sua palavra, pela fé, em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo e Ele assegurará com a mão que nunca a soltará. Amém. Ou seja, aqueles que estiverem em Jesus, buscando o Senhor, serão invencíveis. Que Amém. Promessa maravilhosa. É só a gente se colocar nas mãos dele, buscá-lo de verdade e nós seremos invencíveis. Até amanhã, pessoal.